Presidente, boa tarde aos colegas vereadores, boa tarde à comunidade que aqui nos acompanha, aqui no plenário e também através dos canais de comunicação. Primeiramente, eu só quero cumprimentar a Kátia por todo esse trabalho que é realizado na parte rural aqui no nosso município, o vereador Almir, vereador Alexandre Matias, que também foram membros, o vereador Almir da Comissão do Meio Ambiente, sabe de como eu tenho batido nesse sentido para que a gente possa divulgar mais, Kátia, esse trabalho que é realizado na nossa cidade e ampliar, sobretudo, melhorando a vida aqui dos agricultores, né, da economia familiar. A gente tem que divulgar mais esses projetos, já solicitei ao governo também para que a gente fizesse algumas visitas e acho que agora a gente tem mais uma oportunidade de conseguir forças mesmo para a gente resolver essa questão. Também quero aqui cumprimentar o Ronaldo, que faz um trabalho muito importante aqui nas APPs, aqui na parte da educação da cidade, e quero me posicionar aqui e deixar muito claro um posicionamento e a nossa visão acerca dessa discussão toda que tem acontecido há alguns meses acerca de uma construção na Vila Nova. Eu tive, mesmo licenciado aqui, no final do ano, eu tive acompanhando as reuniões comunitárias. Quero deixar uma coisa bem clara, nós não somos, eu não sou de forma alguma contrário ao desenvolvimento econômico. Eu acho que o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento ambiental e social podem caminhar, sim, juntos, e é um dos grandes desafios políticos e civilizatórios que a gente tem no século XXI. Agora, eu acho que a gente não pode simplesmente fazer determinadas questões sem sabermos os impactos. Muitos dos problemas que a gente tem sofrido hoje na nossa sociedade é porque a gente não tinha clareza dos impactos quando as coisas resolveram e foram feitas no passado. Nós precisamos dessa clareza. Acompanhei, sei do esforço dos vereadores Ito, do vereador Gilson, do vereador Carmo, que me substituiu durante 30 dias na aprovação de requerimento, soube há pouco das respostas, me parecem um pouco genéricas do Executivo, pelo menos na primeira visão que tive aqui das respostas junto ao vereador Ito em relação aos requerimentos, e acho que isso tem que ser tomado com absoluto cuidado. Primeiro, porque existem algumas questões, sim. Como é que vai ficar aquela região, como é que vai ficar o impacto, será que vai ter estrutura de fornecimento de serviços públicos em relação, por exemplo, à questão da água em relação à região? E a gente tem que ter esse cuidado, porque nós estamos passando, na última sessão aqui na tribuna, eu abordei aqui, né, dos problemas de falta de água em várias regiões da cidade. A gente tem que ter essa preocupação antes de certas construções e de certos desenvolvimentos, e sobretudo da parte ambiental. Vereador Silvio, eu já vou abrir, mas eu quero dizer que, inclusive, na nossa Comissão do Meio Ambiente, paralelo aos requerimentos, eu aprovei há pouco um ofício, a gente aprovou juntamente com o vereador Almir Vieira, o vereador Becker, um ofício à Secretaria do Meio Ambiente, porque eu quero saber mais detalhes sobre esse espaço. A gente escuta algumas histórias, até alguns boatos, a gente sabe, mas eu quero ter uma clareza acerca da quantidade desse espaço, das espécies existentes, e eu acho que é prudente que a gente tenha todas essas informações claras para se fazer a aprovação de alguma coisa. Eu acho que a gente deveria, na verdade, paralisar, analisar essas respostas de requerimento, solicito ao líder de governo que esse ofício que a gente aprovou seja respondido, porque estamos diante de uma área que tem, sim, uma importância ambiental forte e nós precisamos ter essa discussão muito clara para aprovar. Não é ser contrário a nada, mas é o fato da gente procurar um desenvolvimento respeitando as legislações federais, respeitando as nossas realidades e tendo também uma dimensão e um compromisso com a comunidade nos impactos que, porventura, essas obras terão. Então, eu acho que é um momento divisor, que a gente tem que ter muita cautela, a gente tem que analisar, e eu peço ao poder público que faça as respostas dentro dos prazos, que responda para que todos se sintam mais seguros na posição, seja ela qual for. Dentro disso, eu gostaria de abrir o espaço para os meus colegas vereadores. Com autorização do orador, vereador Silvio Zimmermann, logo em seguida, vereador Ito e vereador Gilson. Vereador Bruno Cunha. Eu tocaria neste assunto no meu pronunciamento, mas o seu pronunciamento foi irretocável. Então eu quero me colocar ao seu lado, dizer que também não sou contra o desenvolvimento econômico, muito pelo contrário, sou aqui um dos vereadores que mais tem defendido o desenvolvimento econômico por meio de diversos setores econômicos do nosso município. Todavia, precisamos encontrar um equilíbrio para um crescimento que permita sustentabilidade, de todas as formas. Ambiental, precisamos criar mobilidade urbana, ter a sustentabilidade na questão da mobilidade, temos que encontrar zonas recreacionais urbanas, zonas de preservação, para que, de fato, a cidade possa prosperar e não ter somente o desenvolvimento econômico, mas também desenvolvimento social e humano. Então, acho que o seu pronunciamento foi irretocável e quero me colocar ao seu lado nesse momento. Obrigado pela gentileza, vereador Ito. Pela ordem, presidente.
Devidamente autorizado já pelo orador, todos os vereadores que se encontram na plenária têm a liberdade de estar falando com o orador. Vereador Bruno Cunha, quero aqui reforçar o seu pronunciamento. O senhor estava licenciado na época, eu, o vereador Gilson e o vereador Carlos, fizemos o ofício, encaminhamos, mas antes disso também tinha um requerimento aprovado aqui nessa casa. A importância desse debate, me preocupa bastante, vereador Bruno Cunha, que desde o início do meu mandato, não só eu, o vereador Matias também recebeu diversas denúncias da rua Felipe Camarão, que é nas proximidades. Qualquer enxurrada que dava, ali alagava. É ali próximo. Então, teoricamente, mais 220 famílias que vão se instalar ali, conforme relatou ali o engenheiro. A tubulação não vai aguentar. Não vai aguentar. O escoamento de água, mobilidade daquela região, vai ficar um caos naquela região. E, sem contar que em 2008, na Urgente Feijó, que faz divisa também, aquela região foi condenada. E hoje está sendo liberada. Então, são uns questionamentos que a gente tem que ter isso, para que a população também possa, em cima disso, trabalhar. Obrigado. Vereador Bruno, eu estava nas reuniões, enfim, participando. O que me causa estranhamento, eu como economista jamais posso ser contra o desenvolvimento econômico, mas o que me causa o estranhamento é a forma muito rápida, muito ágil, e não tão transparente como nós gostaríamos, e a população querendo participar da discussão e muitas vezes querendo agilizar um processo. Né? E aí teve que ter a intervenção desta casa, teve que ter a intervenção dos vereadores para que a coisa fosse mais calma, mais tranquila. E agora sim, tenho certeza absoluta que a população não é contra ou não ao crescimento econômico, mas ela quer participar do processo, ela quer entender todos os impactos que vão ocorrer naquele momento. Vai ter impacto, a falta de água, o senhor já colocou, e nós colocamos aqui que era importante ter esse estabelecimento do requerimento. Eu não li ainda a resposta, mas pelo que foi dito aqui, não foi muita coisa importante, mas tem a questão também do trânsito. Vai fazer o quê? Vou botar mais uma sinaleira para resolver o problema lá? Não vai dar. Nós precisamos ter um cuidado, precisa ser sim discutido com calma e com cuidado com a população, chamando eles para participar, porque só quem mora lá sabe de fato quais são os problemas que podem impactar naquele momento. Vereador Bruno, um assunto de extrema importância. Eu estive presente, aliás, se não me engano, fui o único dessa Casa Legislativa presente lá na audiência no Lira, em que se debateu muito esse assunto com relação ao prédio ali da Vila Nova. É um assunto extremamente importante, porque as ruas ali, e eu sou morador da Vila Nova desde 1988, então conheço bem aquela realidade, quando nem tinha ainda a Rua Pai, não existia ligação entre as ruas, aí tinha um campinho de futebol e a gente ia lá para jogar bola. Então conheço muito bem aquela localidade e efetivamente nós temos que batalhar para que tenha uma infraestrutura melhor. Um exemplo bem fato sobre esse assunto é a questão do prédio da HBCIS, que, coincidentemente, depois da sua inauguração, toda a região ali sofre constantemente da falta de energia. E eu sou morador ali da Vila Nova e também tenho esse problema. Então, nós precisamos, sim, né, como o senhor colocou, não colocando barreiras com relação ao desenvolvimento, muito pelo contrário, trabalhar para que tenha um desenvolvimento por completo. Obrigado. Incluo as palavras aqui dos meus colegas, peço mais 4 minutos, que foram 4 à parte, presidente. Mais 4 minutos, Vossa Excelência. Obrigado. Vereador Alexandre Matias, justamente por isso, por ser morador, por ter a conduta de líder de governo, eu acho que seria prudente nos ajudar para que essa reunião talvez seja adiada e que seja repensada com mais atenção, já que eu acho que temos que ter uma clareza em relação a essas respostas e as respostas dos impactos ambientais e as respostas também estruturais da comunidade da Vila Nova. Eu acho que precisamos ter isso com bastante atenção. E tendo em vista que essa reunião tem grande parte dos participantes, né, dos conselheiros, com a influência governamental, eu acho que pode sim ter uma ajuda muito grande na liderança de governo para fazer essa intervenção, para que isso seja decidido com calma. Eu não estou querendo travar as coisas, eu estou querendo que as coisas sejam feitas com bastante responsabilidade. Quando nós olhamos, vereador Gilson, a cidade de Curitiba, que muitos aqui visitam e ficam impressionados com a mobilidade urbana, é porque a cidade de Curitiba não se construiu na sua mobilidade urbana agora. Lá, na década de 70, 80, eles pensaram a cidade a longo prazo. E muitos dos problemas que a gente vive hoje, aqui de trânsito, que é um dos maiores problemas da cidade de Blumenau,
rural, faltou um olhar mais atencioso no passado. E eu não quero que nós cometemos aqui erros e equívocos que vamos ter essa culpa daqui a 20, 30 anos. Então, eu acho que uma cautela, para que a gente possa analisar os documentos com mais calma, com mais prudência, para tomar uma decisão acertada, seja ela qual for, eu acho que é uma prudência importante e conto com a ajuda de todos nesse sentido. Eu gostaria também de passar algumas fotos rapidamente, Ari. Nós tivemos uma demanda também ontem da comunidade da Ponta Aguda. Nossa equipe de gabinete esteve na prefeitura conversando com o secretário Ivo, para encontrar uma solução. Tivemos aí representados pela nossa assessoria. Eu gostaria de comentar, colegas, que eu recebi hoje uma carta também dos nossos amigos aqui, que fazem uma luta tão bonita na inclusão, na luta pelas pessoas com deficiência, de um projeto de lei que, na verdade, os equívocos que a gente tem de nomenclatura. Eu, quando comecei o mandato, também cometia esse equívoco, que era a expressão pessoa portadora de deficiência, quando, na verdade, pessoa com deficiência, né, e não portador de deficiência. E eu recebi hoje uma carta de um projeto de lei que foi aprovado aqui, pedindo que a gente fizesse essa alteração em relação a esse termo. E eu já entrei, na verdade, aqui com uma emenda pedindo essa correção e entendo, como disse, já cometi esse equívoco no passado, acho que a gente tem que estar atento com essa terminologia. Pode para alguns parecer que é apenas algo simbólico, mas tem uma importância muito grande para quem está envolvido nessa luta, né, na luta da inclusão. Então, a gente tem que ter uma atenção especial com a utilização adequada das terminologias. Também queria divulgar aqui, mais uma vez, estamos ajudando aí o Instituto Bem Animal nas suas campanhas de tampinha espalhadas pela cidade. Lembrando que ano passado conseguimos aí mais de 40 castrações de animais de rua só com o valor arrecadado das tampinhas. E queria passar uma informação que veio hoje na imprensa, que de um lado feliz, mas do outro lado eu não gostaria de dar essa informação. Quando comecei aqui nessa casa, lutando para uma legislação que fizesse com que as pessoas que maltratam e abandonam animais tivessem multas, eu fui debochado por muita gente que dizia que isso não ia sair do papel. Lutei muito tempo aqui nessa casa. Essa casa teve a sensibilidade de todos os colegas vereadores que votaram de forma favorável, vereador César Sim. Demoramos um ano e meio cobrando insistentemente da prefeitura, a ponto de eu chegar aqui e ser, inclusive, chato nesse sentido. Começaram a fazer o processo administrativo. A política que a gente desenvolveu hoje da cidade, que é a decorrência do mestrado também que fiz, focado em políticas públicas. Hoje eu tenho orgulho de dizer que pessoas do país inteiro me procuram para tentar ver um modelo do que a gente está tentando implementar na cidade de Blumenau. E soube agora que foram 21 casos, na verdade, de pessoas multadas, finalizados os processos administrativos, multadas por maus tratos e abandono dos animais. E mais, que este valor, junto com uma indicação que eu realizei, para que este valor dessas multas fossem direcionados, na verdade, para políticas públicas de proteção aos animais de rua. Então, fico triste de um lado, por a gente saber que, infelizmente, na nossa cidade ainda existem essas situações de abandono e de maus tratos. Mas, do outro lado, fico feliz no sentido de que a gente não está passando a mão, de que não estamos sendo coniventes, de que está tendo fiscalização, e parabenizo sim, porque essa é a minha postura, o Executivo, naquilo que o Executivo está fazendo de certo. Não são muitas coisas, mas o que é certo a gente tem que parabenizar. Obrigado a todos.